É que no exemplo que tu deu, tu tá elevando a importância da matéria e diminuindo a da forma. Porque o que tu tá querendo me dizer? Eu vou interagir com o vermelho, e aí eu vou chamar de azul, né, quando criança. Daí eu vou ser punido pelos meus pais, porque eles sabem que é vermelho, então eles vão me corrigir. E assim eu vinculo a palavra vermelho à cor vermelha. Sim. Sim. E aí que tá a parada. Eu não sei como é que o Quine chega a explicar a criação da linguagem. Eu acho que ele só realmente fala com objeto social. Ele deve dizer, mas isso eu não sei, isso eu tô só especulando. É que ele tem muita cara de fazer isso. É que o exemplo que eu te dei não é o exemplo da formação da palavra, porque esse exemplo é um exemplo posterior, é uma etapa posterior que eu tava falando. Porque o primeiro homem que interagiu com uma pedra, ele não primeiro soube a palavra pedra. Sim. Primeiro ele soube a forma da pedra. Depois de saber a forma da pedra e formulá-la num sentido lógico, fazendo com que nascesse o conceito de pedra, aí ele atribuiu um símbolo a isso. Entendeu? Então tu não pode nunca trocar isso, porque senão tu não vai conseguir fechar a cadeia. Não tem como não ser assim. Então. Entendo, eu entendo que... Mas é aí que tá a parada, tipo... A interpretação do significado, ela... Com certeza ela não é uso, né? Com certeza ela não é... Tipo... Quando você consegue conceitualizar sobre o mundo, você já tem linguagem. A conceitualização sobre o mundo é o trabalhar com proposições. Isso necessariamente significa que você tem linguagem. Porque a proposição é um objeto linguístico. Não um objeto linguístico, mas ela interage diretamente com a linguagem. Então você precisa de linguagem. Deixa eu te mostrar como não é bem assim. Tu concorda que a proposição ela precisa ter... Ela é formada por conceitos? Ela envolve conceitos? Sim. E o que acontece primeiro? A experiência ou o conceito? A experiência. A experiência. Tá. Então tu não tem como os conceitos serem uma condição para a experiência, porque tu não teria como ter uma experiência se fosse assim. Sim. É só uma forma de descrever a experiência, que eu quero dizer. Tipo, você tem que ter os conceitos para você poder explicar aquela... Ou explicar, ou nem que seja explicar, mas não experienciar. Sim. É diferente. Você não precisa da linguagem para poder experienciar, com certeza. Aí que tá a parada, é só que realmente não é necessário, tipo, pra você entender alguma coisa, pra você entender o mundo da volta e tudo mais, realmente não precisa de linguagem, tipo, nesse sentido, tipo, uma criança, ela consegue entender que, sei lá, tem algum movimento, tem alguma coisa que ela faz na cabeça dela e que a mão dela fecha. Então, tipo, ela entende isso mesmo que não seja linguisticamente. Sim, mas na verdade, vai ter uma etapa que tu vai atribuir um símbolo. Isso sim. Tu carrega a linguagem, ela é essencial pra que a gente entenda o mundo. Sim. A questão é que ela é uma etapa do processo. Né? Tem que ter uma coisa anterior à formação da palavra. Tu até pode chamar isso, incluir isso tudo na linguagem. Mas para que surja a palavra, que é o que a gente estava conversando antes, tu precisa de uma etapa anterior. Que é justamente o significado da palavra. Que é relativa à forma. Né? Sei lá. O que eu sei é que tipo, tem uma solução pra isso. Então, o que eu tô te mostrando? Olha só, eu nunca estudei Quine, eu nunca estudei Wittgenstein. Mas eu já estudei Platão. Bastante. Eu já estudei um pouco de Aristóteles. Não muito, mas já estudei um pouco. Tendo esses dois, eu já consigo perceber, por um raciocínio próprio, a maioria dos erros que as correntes atuais vão me fornecer. Porque todas elas estão em cima dessas correntes. Todas estão. Em algum momento elas vão se desviar. E aí, aqui, ó. Aqui ela se desviou. Aqui ela se perdeu. Entendeu? E eu tenho a vantagem de que essas correntes, essas filosofias, elas são muito antigas e, portanto, elas já foram muito verificadas na realidade. Então eu realmente acredito que essa seja a realidade. E aí eu tenho uma vantagem, né? Porque eu sei que aquilo realmente se dá. As coisas realmente têm forma, as coisas realmente têm matéria. Por quê? Porque é impossível que uma coisa não seja algo em ato. E é impossível que uma coisa material não tenha potência. Né? Então, é impossível que não seja assim. O segundo Wittgenstein, ele tem uma resposta pra essa parada, tipo, o primeiro entendimento, ele tem que ter forma por trás. Porque assim, a abstração do primeiro conceito que você vai ter, se é que dá pra dizer que você já não nasce com algum conceito abstraído, sei lá,
Não tem você como, tu vai deriva ter abstraído ele da onde? Não, mas ele já nasceu impresso na tua alma, então você não precisa realmente. Não é que você vai abstrair de algum lugar. Impresso na Já veio alma, com daí você. já é outra história. Daí já é outra Sim, história. daí pode. Mas tu não pode dizer que ele já foi abstraído. Sim. Se Mas Deus já imprimiu essa espécie inteligível na tua alma e ela tá adormecida, ou ela tá no teu intelecto possível, e depois você vai trazer isso a ato, talvez seja até assim mesmo que funcione. Sim. Então, tem essa possibilidade, eu tenho realmente a possibilidade de ser posterior. Sim, mas essa possibilidade concorda com a que eu acabei de falar. Sim. E você tem o realismo. Eu não lembro como é que é o nome dessa porra, mas eu sei que é do Aristóteles. Realismo do intelecto, um negócio desse. Tipo, eu sei que ele vai falar que o intelecto tem acesso ao mundo. Mas não importa muito se for Aristóteles ou não que disse isso. A parada é que. Se você traz essa perspectiva de que é necessário que você tenha uma forma pra isso, tipo, para abstração de alguma coisa, pra você abstrair a forma, pra você compreender a forma. Não tô falando de ter ou não, eu me confundi, tipo, eu equivoquei. Não é que você precisa, não precisa ou precisa. A questão é que pra abstração, a abstração ela não pode se dar de uma forma, vamos dizer assim, tão material como tá sendo dito assim. Porque se for o caso de você ter realmente uma interpretação material e não uma interpretação, vamos dizer assim, mais social, você não consegue compreender o significado da palavra, ou qualquer outra coisa. Não só da palavra, mas você não consegue compreender o significado de porra nenhuma. Nem pra si mesmo, nem nada. Porque se você vai dizer que a forma de você pegar um objeto real, que seja, sei lá, um corvo, e você vai lá e coloca isso na tua cabeça. E você vai lá e imagina um corvo. O corvo que eu vi ali, ele tá aqui na minha cabeça agora. Ou, por exemplo, a interpretação de uma cor. O meu segundo Wittgenstein vai se opor bastante essa questão. Peraí. Tu tá querendo dizer o corvo estar na minha cabeça materialmente? Não. Tipo, você vai conseguir. Você reproduz o que você viu na tua imaginação. Então ele vai estar nesse sentido, tipo, vai estar uma representação como ele é materialmente. Como ele é materialmente. Então, tipo, o que você viu dele, você vai ter na tua cabeça e imaginando. Pela imaginação mesmo. O que você O que tem? Então, o que tem. Tá, só da sequência que eu tô falando, então. Isso. Se você for pro Wittgenstein, quando você vai ter a tua interpretação, não pode ser dessa forma. Porque se fosse o caso de você ter que sempre ter esse objeto mental, essa tua imaginação, pra você comparar com alguma coisa, e daí você perceber se aquela coisa de fato é aquela coisa que você tava imaginando ou não. Então, por exemplo, se alguém na primeira vez tu teria que ter. Então, você tem que ter uma referência, com certeza. Mas isso eu concordo. Agora, se você tivesse sempre que ter essa questão, tanto se fosse uma forma, quanto se fosse qualquer outra coisa, se você tivesse que ter essa comparação constantemente, isso seria um problema. Porque a questão tá no seguinte: se alguém chega pra você e fala que, sei lá, pinta esse papel aqui de vermelho. E você, que porra é vermelho? Daí ele vai lá e te mostra um papel vermelho, uma amostra do vermelho, e você vai e pinta igual. Pra você, o que significa vermelho seria tão somente aquilo que você acabou de ver. Então você sempre teria sempre que levar essa amostra junto com você pra você conseguir dizer o que é vermelho. Não, vermelho é isso daqui. E você não tem uma forma mais abrangente de colocar coisa. Vermelho é esse papel. E somente isso. E isso não é. Isso, a gente sabe que não é isso que se dá isso não se dá no mundo real. As pessoas não têm esse apego tão grande a alguma amostra. A gente consegue usar as palavras e entender o que as pessoas querem dizer. E não só isso, mas entender o que está acontecendo no mundo. Nem sem necessariamente ter esse apego tão grande a uma experiência ou uma amostra em específico. A gente consegue tirar algum conteúdo disso que não é proposicional, mas pelo menos ele existe, que você consegue de fato interpretar o mundo. Então, quando alguém te pede vermelho, se a pessoa te mostrar algumas amostras de vermelho, você consegue ter uma noção do que a pessoa quer dizer quando ela pede vermelho. É algo mais para esse lado do que para aquele. Então, se você fala vermelho, ela entende ela compreende o que você quer dizer. Tá, não, eu entendi o problema que você tá trazendo, mas ele é um problema que não se aplica à teoria aristotélica. Então, se você tem que ficar comparando com o teu próprio exemplo já é um exemplo que vai me ajudar. Me mostra o vermelho. Tá no meu perfil. Deixa eu ver. Tá. Ocupado no meu perfil, tá vermelho. Beleza, olha só. Tu não me mostrou o vermelho. Tu me mostrou um círculo vermelho. Uhum. Me mostra o vermelho. Tá. Como é que eu expressaria isso melhorzinho? Não vai. Não, tem uma forma de expressar isso, pô. O Wittgenstein faz isso. Eu só tô colocando em palavras. Tu pode me passar o código RGB do vermelho?
né? Não, isso daí não, não é isso não. Tu pode me mostrar um corvo vermelho. Eu posso, esse aqui é o Tu código, pode me mostrar uma parede vermelha. o Pode código do mostrar vermelho. um papel vermelho. Sim. Tu pode me Então, mostrar a onda. Né? Ó, tá vendo aqui essa onda? Essa onda que tá chegando nos seus olhos aqui. A frequência dela faz com que tu veja o vermelho. sim. Ok, mas tu ainda não me mostrou o vermelho. Então, mas aí que tá, o vermelho como conceito não existe. O que existe do vermelho, por segundo Wittgenstein, não existe o vermelho enquanto conceito. Mas aí é que, se segundo Wittgenstein o conceito de vermelho não existe, então ele não pode falar sobre o vermelho. Então, aí que tá a parada. Você consegue falar sobre conceito no sentido... Então existe. Tipo, não existe. Então não consegue falar. Então, é que Como é que tu vai não, falar sobre algo que não Pessoal, existe? peraí, pessoal, eu acho que ele já ouviu demais hoje, velho. A gente tá conversando já faz umas 2 horas já. Ele já não lembra nem do que eu falei. Não, pra ele. só deixa a gente acabar esse assunto aqui, daí eu tenho que, Não, tenho que voltar a trabalhar também. Não, tipo, o que eu quero dizer com não existir é assim, o conceito de vermelho não existe. O conceito enquanto da forma que você tá querendo colocar, ele não existe. Agora, existe sim, com certeza, um significado, ou o que eu chamei de conceito também, por trás do signo vermelho, da palavra vermelho. Então, com certeza existe. Nesse sentido, existe conceito. Eu concordo com isso. Eu não conseguiria falar se não fosse um conceito. Mas agora, um conceito maior de vermelho não precisa existir pra você poder falar sobre isso. Mas então como é que o menor vai existir se o maior não existe? Então, mas é que tá parado. O menor, ele é meramente uma convenção social. O conceito de vermelho é uma convenção social. O que significa o vermelho... Mas eu não tô falando sobre o conceito, eu tô falando sobre o vermelho em si. Então, mas não Ele existe tá, esse vermelho. ele tá falando. Mas olha só, meu jovem, olha só. Uma coisa é o conceito, outra coisa é a realidade. Tu tá me dizendo Isso. que na realidade o vermelho em si não existe. Não, na realidade ele existe. No conceito, não. Falando, só um minutinho. O Sheffield tá falando da coisa que as pessoas que você tá dizendo pra criar a convenção social precisaram observar pra chamar aquela convenção social de vermelho. É disso que ele tá falando. Sim, mas aí que tá a questão. Individualmente, cada cor individualmente é uma coisa diferente. São coisas definitivamente diferentes. Elas não fazem parte do conceito lá, real, uma unidade, que é o vermelho. A questão é o seguinte, nessa multiplicidade de experiências, então nessas várias formas do que a gente chama de vermelho se manifestar, tem as formas que a gente conhece. Não é que um conceito maior existe, mas... Não, mas eu não tô falando do conceito maior, eu tô falando da forma. Sim, mas É que tu pra selecionar... Tu não sabe qual é a diferença entre forma e conceito. Uhum. Então, não, mas porque a forma, ela não é... Eu não tô tratando de algo já dentro da minha mente. A forma tá fora, tá na coisa. Então, como é que se responde isso, né? E por que Wittgenstein tá errado? É que não precisa... Pode falar. Oi. Eu só ia falar que o Wittgenstein ele não traz essa necessidade de dizer isso, por causa que, tipo, aí que tá parada. O forma de você falar de vários vermelhos, tipo, um vermelho que você viu em específico, um vermelho que você viu, tanto no meu perfil ou qualquer outra coisa, isso é uma forma do que a gente chama de vermelho se manifestar. Esse vermelho, essa unidade por trás, não precisa existir. O que precisa existir é uma convenção sobre determinadas ideias que a gente teve. A tua frase não fez sentido. Olha, a tua frase, ela própria revela. Tu disse... A multiplicidade da experiência dos vermelhos relativas a uma unidade que é o vermelho em si mesma, né? Então elas são relativas a esse vermelho. Né? Tu falou assim, e aí depois tu disse, não precisa existir. É que essa unidade, ela é uma convenção social. Ela não é... Então o vermelho não é o que é. Ele é o que a gente disser que é. Mas ela é uma convenção. Exato. No sentido da palavra. Sim, a palavra sim. Não, mas eu não tô falando da palavra, eu tô falando do vermelho. O conceito, então, mas a palavra. Não tem como você alternar a realidade porque você mudou a palavra. Você muda meramente. Sim, mas você vai mudar meramente o entendimento da realidade. Então, com certeza, se você diz uma coisa diferente sobre o vermelho, o entendimento que você tinha anterior ao vermelho mudou. O que você mas o vermelho não mudou. E é sobre ele que a gente tá falando. Sim, o que você chamava antigamente de vermelho não mudou. Então existe o vermelho em si, porque ele não mudou. Então, mas aí é só uma convenção, não precisa ser um vermelho em si. Não, cara, é como a realidade funciona. Tu acabou de dizer que não é uma convenção, porque é a realidade. Coisa, tu não pode voltar atrás. Não é isso, cara. Uma convenção social seria uma convenção social objetiva de todas as 7 bilhões de pessoas do mundo? Ou eu posso ter uma coisa diferente disso? Não, em dialética? Não, porra, a questão o que eu quero dizer com convenção social... É que eu só falei que é a convenção social porque eu achei que não fosse necessário entrar. Mas eu consigo explicar o que é o que eu quero dizer com convenção social. Mas a gente não tá... Olha só. Até agora, velho. De atrás, a gente não tá falando da parte que cabe à convenção social. Que é na parte de determinar o símbolo. Por exemplo,
vermelho aqui no Brasil é vermelho, o signo sensível, né? Isso que tu tá ouvindo, que chega até os ouvidos, é vermelho. Mas se a gente tivesse nos Estados Unidos, eu falaria red, certo? Chegaria isso na tua cabeça, tu entenderia da mesma forma. Porque lá é outro signo sensível. Mas por que tu entende da mesma maneira? Porque por trás existe o mesmo conceito de vermelho. Por que o mesmo conceito? Porque esse mesmo conceito faz uma referência à realidade. Que referência à realidade que ele faz? Ao vermelho em si mesmo. Esse vermelho em si mesmo é o quê? Ele é simplesmente essa forma de vermelhidão que se manifesta nas coisas, e tu não vai conseguir mostrar o vermelho em si mesmo através de coisas materiais, porque ele não é uma substância, ele é simplesmente um atributo de uma coisa. Uma coisa pode ter vermelhidão ou pode não ter. Né? Se ela tiver vermelhidão, ela vai ser vermelha, sendo um atributo, certo? Mas isso não quer dizer que a vermelhidão não exista. Ela existe, mas enquanto acidente de uma coisa. Certo? Beleza? Isso não quer dizer que não exista. Agora, a questão que tu trouxe ali do problema de ter que recorrer a uma amostra com essa teoria, deixa eu compartilhar aqui. Pera aí. Tu tá vendo esse diagrama aqui, se puder entrar na minha live ali. Tu fez isso aí, Chevio? Sim. Caralho, é bom demais. Tu tá vendo aqui esse diagrama? Tá. Olha só. Em vermelho aqui, tu vai ter um ente concreto, tá? Alguma coisa. Uma caneta, um garfo, um copo. Qualquer ente concreto que exista na realidade. Tá? O ser humano, ele é capaz de, a partir do que emite esse ente concreto, ele é capaz de, num certo sentido, abraçar essa emissão. O nome dessa emissão que a gente vai dar é percepto difuso. Tá? Por quê? Porque a gente ainda não tem clareza. Tu tá interagindo com esse objeto de diversas maneiras. Tu enxerga ele, tu pode tocar nele, tu pode sentir o cheiro dele, etc. Tu tem uma série de maneiras com que tu pode interagir com esse objeto para formar a tua experiência, né? Só que assim, a partir da experiência que tu tem com esse objeto, tu faz como se fosse uma síntese ou uma unificação desses estímulos difusos. E a partir dessa unificação, tu vai ter um percepto unificado, tu vai ter uma percepção unificada, né, que unifica esses diferentes sentidos. Tá? Até aqui, a gente está dependendo de ter o ente concreto na nossa frente. Então imagina que tu realmente tem aí na tua frente uma rosa vermelha. Né? Tu tem aí na tua frente uma rosa vermelha. Ela tem o cheirinho dela, ela tem a cor dela, pode ser vermelha. E quando eu falo rosa, tu é capaz de te lembrar do cheiro dela, da cor dela, do formato dela, de uma série de coisas, né? Quando eu falo sobre ela. Mesmo que ela não esteja mais na tua frente. Né? Mas até aqui, ela ainda tá na nossa frente. Ainda estamos interagindo com ela. Tá bom? Ela tá na nossa frente, então a gente recebeu, através dos sentidos, uma série de estímulos dessa rosa vermelha aí. O nosso espírito, o espírito como uma faculdade da alma, conseguiu abraçar esse mundo. Ele foi invadido pelo mundo de fora e trouxe para dentro de si, né, esses sentidos aos quais ele unificou. Afinal, a gente sente o cheiro. A entrada do olfato é por uma parte do corpo, o tato é por outra parte. Essas coisas estão, de fato, não unificadas antes. A gente unifica isso, né, dentro de nós. A partir desse percepto unificado, que eu recebo dessa coisa enquanto eu interajo com ela, a minha imaginação é capaz de realizar o seu trabalho. Qual que é o trabalho da imaginação? Simplesmente é gerar uma imagem. De onde vem a palavra imaginação. A gente gera uma imagem cujo nome se diz fantasma. E aqui eu tenho a definição para ti. Imagem mental criada pela imaginação. O que é essa imagem que a gente cria aqui e que fica salva, digamos assim, fica armazenada na nossa memória, né? Para que serve esse fantasma, essa imagem criada?
simplesmente porque ao longo da minha vida eu não vou interagir só com uma rosa. Eu interajo com várias rosas. Certo? Mas essa imagem mental que eu realizei essa abstração uma vez, ela vai abarcar essas diferentes possibilidades de rosa. Nela mesmo. Nesse fantasma aqui. Olha só. Esse percepto unificado aqui, anterior, ele é referente a uma dada rosa, tá? Mas imagina agora que tu tem 10 rosas uma do lado da outra, porque tu tá interagindo com um canteiro, com várias rosas plantadas. Tu não fica perdido ao olhar pra essas rosas. Meu Deus, isso aqui é uma rosa, isso aqui é X, isso aqui é Z, isso aqui é W, não sei o que é aquilo ali ainda. Não. Tu entende na hora que aquilo ali é um conjunto de rosas. Porque esse fantasma que tu criou, ele abarca essas diferenças acidentais das rosas. O que são as diferenças acidentais da rosa? Uma tá em um lugar, outra tá em outro. Uma tem 10 centímetros, outra tem 11. Uma tem um pouco mais de vermelho que a outra. Uma tá um pouco mais murcha que a outra. Ok? Então, esse fantasma é justamente essa imagem geral de rosa que tu cria. E quando eu falo rosa, tu lembra dessa imagem. Perfeito. Aqui, do fantasma, eu sou capaz de abstrair todas essas questões materiais, de tamanho, formato, cor, toda essa matéria que ainda essa materialidade que reside nessa imagem que eu tenho, essa imagem mental, e eu sou capaz de obter o que a gente chama de essência, ou forma pura. Né? Eu poderia chamar isso aqui de forma pura. O que é essa forma pura? É o que realmente é uma rosa. O que é a rosa? Para eu falar o que é a rosa, o que é a essência de rosa, o que tem que ter numa rosa para que ela seja uma rosa, eu não preciso contar com a cor da rosa. Tu concorda comigo que eu poderia pegar uma rosa e pintar ela de azul? É possível que eu faça isso? Perfeito. E ela ainda vai ser uma rosa. Por quê? Porque essa questão da cor faz parte do acidente da rosa, apesar de ser um acidente natural nesse caso. Mas ainda assim, ele pode mudar. Né, por um agente externo. Eu posso pintar essa rosa de azul, se eu quiser. Mas ainda assim, ela é uma rosa porque ela tem algo de essencial, que é a essência, a forma de rosa. Que é a que eu atinjo aqui, nessa etapa da essência. Tá? O que eu quero mostrar pra ti? Essa parte, a partir do percepto unificado, esse amarelinho, é interior à minha mente. É interior a mim. Tá? A partir dessa essência aqui do que é a rosa, eu posso formular isso com palavras, posso formular isso linguisticamente. Uma rosa é tal coisa. Tá? Ou esta coisa com a qual eu estou interagindo aqui, este fantasma, esta coisa que ainda não tem nome, esta coisa é tal coisa. E agora eu batizo esta coisa, cuja definição é ser uma planta com tal especificidade lá. Eu atribuo a palavra rosa. Perfeito. Quando uma outra pessoa interagir com a rosa, ela vai ter o mesmo fantasma. Ela vai ter a mesma essência. Mas ela ainda não vai ter qual foi o signo sensível ou a palavra atribuída a essa forma. Né? Ela não sabe disso ainda. Porque quem fez isso primeiro fui eu. O que eu posso dizer para ela? Eu estou atribuindo a esta coisa que você está interagindo aí, eu batizei isso, o signo sensível que eu dei para representar isso, eu dei o nome de rosa. E aí o que tu vai fazer? Tu pode nem estar mais agora interagindo com a rosa, pode ser depois, tu pode esquecer essa parte amarela aqui, mas tu ainda tem o fantasma na tua memória, que é essa imagem mental, né? E eu vou te dizer, agora associe o signo sensível rosa a isso. E a definição que expressa essa forma é tal definição. Ah, muito bem, isso é rosa.
Então é a partir desse processo todo aqui que surge o conceito, que surge a palavra, e não antes dele. Sim. E isso aqui é intramental. Então eu não preciso estar o tempo todo recorrendo à amostra física. Tanto é que a gente estava falando agora sobre rosa, e não tem nenhuma rosa na tua frente, nem na minha. Por quê? Mas com certeza você imaginou uma rosa. É, exatamente. Por quê? Tu imaginou uma rosa porque tu tem o fantasma dela, porque tu é capaz de fazer uma via reflexiva que sai da essência ou da forma dessa rosa, porque tu sabe o que é uma rosa, e retornar ao fantasma, a essa imagem mental, na tua memória, né? E quando tu interagir com uma nova rosa, se tu sair aí pela tua rua agora e interagir com uma rosa, esse processo amarelo que vai acontecer, tu logo vai categorizar esse percepto unificado, esse trequinho amarelo aqui, que é a rosa já internalizada pelos teus sentidos, por ti, tu já vai associar ela ao fantasma de rosa que tu já tem. Então tu já vai saber, é uma rosa, realmente. Já vai logo associar. Então é assim que funciona. Você ter explicado assim foi bem útil, porque a forma com que é definido essência, eu sempre esqueço que a forma que se define essência é que você consegue definir o gênero da essência. Então o que é essência? É o gênero da coisa que você está dizendo que aquela coisa. A essência daquela coisa é o gênero que ela pertence. Então, os elementos. Então a descrição dos elementos do gênero. A melhor definição de essência é o que se diz. A essência de uma coisa é o que se diz ser em virtude de si mesma. Essa é a definição aristotélica. O que se diz ser em virtude de si mesma. O que em mim é em virtude de mim mesmo e de mais nada. A minha forma e a minha matéria. Cheguei. Mas o meu cabelo. Não, o meu cabelo eu posso cortar meu cabelo. É um acidente. Né? Tá. Isso aí muda um pouco as coisas, sabe? Porque não é a questão de você conseguir ter uma. Como é que eu digo isso? Pô, não é a definição da coisa que importa, né? Pra você saber o que aquela coisa é, né? Eu tô falando na alma, a nível da alma. Não é a definição que importa. Tá. Isso aí. A definição vai ser útil para que as pessoas se entendam entre si. Tá. A definição expressa a forma daquela coisa com palavras. Nada mais do que isso. A definição expressa o que é a coisa com palavras. Para que todo mundo se entenda. Então a definição de cadeira é objeto que tem assento, encosto e pés. Pronto. Tu tem a definição. Okay. Todas as cadeiras que tu pensar ou que tu interagir, todas terão assento, encosto e pés. É impossível que não tenha. Por quê? Porque o objeto ter exatamente encosto, assento e pés é a fórmula lógica em palavras da forma pura de uma cadeira. Tá, mas então, só pra realmente eu entender. Existe uma equivalência, vamos dizer assim, entre a definição extensa de uma palavra, então, de um signo, de algum conceito, tipo que você acabou de fazer, e disso pra forma? Ou não? Isso, exatamente. Existe tem uma equivalência? Ou não tem? Não é uma equivalência, é uma referência. Tá. Essa definição é uma expressão lógica da forma. Uma expressão lógica, uma expressão formada por palavras. Pra gente possa transmitir e escrever. O que eu quero dizer com equivalência é que as duas têm o mesmo sentido. Tipo... Mas não tem. A definição, okay. Ela tem esse sentido linguístico, enquanto que a forma tem o sentido de que a forma é o que é a coisa. Uma coisa não é palavras, uma coisa é a coisa. A palavra é o mecanismo que a gente usa linguístico para entender aquilo e transmitir o que foi entendido. A cadeiridade vai existir independentemente se você se referenciar a ela ou não. Isso. E mesmo que tu nunca tenha tido contato com uma cadeira, a cadeiridade continua existindo. É que esse processo que o Sheffield falou do percepto e tudo mais, isso depende de tu ter contato com o ente. Se tu não tiver, aquilo continua acontecendo.
Porque às vezes pode ser um erro, a pessoa fala assim, então quer dizer que a cadeira só passa a ter uma essência porque eu percebi. Não, isso não tem nada a ver. Isso é absurdo. Do mesmo jeito que a lei da gravidade existia antes de ser constatada pelos cientistas, desse tipo de coisa. Sim, então. Mas aí, tem uma coisa, sei lá, que pelo menos é estranha pra mim. É que, em questão da cadeira, por exemplo, em objetos dessa forma, desse tipo, na real, não dessa forma, que forma tem um significado, então, objetos desse tipo, assim, eu não acho que, se você vai falar de forma, eu não acredito que eles tenham, porque essa forma da cadeira, ou a forma, sei lá, de um mouse, de um teclado, etc., existe desde sempre, como se fosse anterior ao intelecto. Existe? Então, mas é porque esse é um acidente da nossa ação no mundo. Não é um acidente, Não. porque a cadeira não vai mudar de ser, ela não vai deixar de ser cadeira, independente de se tu entender ela ou não. Ah, não, sim, mas eu quero dizer, tipo, o conceito de cadeira, a interpretação possível de cadeira, não existia até um ser humano ir lá e decidir que ia fazer uma O cadeira. conceito, que é a etapa final dessa etapa de abstração que eu te mostrei, Exato. depende do ser humano realizar isso. Sim, Mas o então, conceito é uma expressão da forma. tá, tudo bem. Então, pelo menos a gente concorda que, tipo, isso faz parte só do intelecto, não de alguma outra coisa A maior. forma tem que existir antes para aquele processo que o Schaeffer te explicou acontecer. Quer dizer, o processo tem que acontecer para ser constatada a forma. Né? Mas a forma ainda está lá. O que é preciso entender aqui? O conceito, ele depende do intelecto, porque ele é produto do intelecto, Uhum. tá? Mas ele é objetivo, porque ele refere-se a uma coisa objetiva na realidade. O que não é objetivo? O que realmente é em parte uma convenção social, tá? Siga. O signo, que eu atribuo a esse conceito. Sim. Tá. A única parada que eu tava perguntando realmente era porque, tipo, a palavra, no caso, não a palavra, o conceito da cadeira e tudo mais, ele, no caso, pra o criador da cadeira, ele foi o uso de vários conceitos, de vários outros conceitos, pra formular, de fato, a cadeira concretamente ali na frente dele. Com certeza. Então, tipo, ela não é uma forma própria, ela é uma derivada de outras coisas. Ah, tudo bem. Isso tu pode dizer. É uma forma que se deriva de outras, mas não tem problema. Né? Tu pode dizer, olha só, tu pode dizer que uma cadeira é a forma de banco, porque banco tem pés e assento, mas não tem encosto, mais a forma de encosto. Aí tu tem a forma de cadeira. Tudo bem. É verdade, ele é derivado de outro. Mas ainda assim, isso não muda o fato de que agora que tu tem aquela cadeira ali, essa cadeira tem a forma de cadeira. A cadeiridade. Sim, eu saquei. Mas ela no caso, ela é tipo a soma de vários outros conceitos anteriores, enfim. Formas. A forma de cadeira é junção de outras formas. Isso. Então, e aí é evidente, né, que as formas as formas primeiras, né, elas são a interação com a natureza. Tipo, são interações com a natureza, exatamente. Com a Sim. natureza que já se impõe a nós, né? Por exemplo, a forma da árvore pinheiro não foi construída, né? É natural, que seja da maneira que é. Eu não tô tão certeza se o Wittgenstein, agora que você explicou, eu não tô tanta certeza se o Wittgenstein discorda disso. A única questão que ele coloca é que você vai começar a restringir uma coisa a um conceito, não no sentido, restringir eu digo conceito agora no sentido linguístico mesmo. Então você vai começar a restringir uma coisas que você percebeu a alguma linguagem, etc. Pelo uso, pela forma, pela uma convenção social, tá, isso aí tudo bem. Mas a interpretação em si, ela não precisa ser assim, com certeza. Eu não sei realmente se o Wittgenstein discorda disso. Eu acho que a única coisa que ele vai discordar disso é que esse significado, é como se esse significado fosse estático, sabe? Eu acho que ele provavelmente discordaria disso. Até porque o significado de uma coisa, o significado em si, ele não se altera, beleza. Mas o forma não se altera. Sim. O significado se mantém lá, mas a forma não faz. Eu tenho que sair agora. Ah, tudo bem. Tá bem? Mas vou levar pra algum Wittgensteiniano, mas que sabe ter mais conhecimento que eu isso daí, pra ver realmente se ele discorda disso ou não. Ou realmente tá bom, mas o meu objetivo com essa conversa contigo foi só te mostrar que vale a pena ordenar as coisas. Tá? E tô indo lá. Obrigado pela conversa. Valeu, pessoal. Hello. Isso. Boa noite. Valeu, Schaeffer.